Ele não falava, até os 2 anos ele não falava nada, né? Já tinham, os pediatras já sempre falavam para eu aguardar. Mas, né, a gente aguardou até os 2 anos. Depois que ele fez 2 anos, ele começou com um monólogo, né, que é aquela fala de bebê, mas assim, não falava nada. Então nós levamos no pediatra e o pediatra foi quem levantou a hipótese de autismo pela primeira vez. Surpreendeu porque eu nunca pensei, eu não conhecia nada sobre autismo. Bom, pessoal, estamos ao vivo, né? Bom dia, seja muito bem-vindo e bem-vinda, né, para mais uma entrevista com os alunos, mais um episódio. Quem participou ontem sabe como é que funciona, né? E também já tiveram outras. Neste quadro eu vou bater um papo com uma das minhas alunas para que elas possam contar como conseguir ajudar o filho autista a se comunicar. E a nossa convidada de hoje é a Érica Fernandes. Ela é a mãe do Lucas. Seja muito bem-vinda, Érica. Já tive a Obrigada. oportunidade de conversar com você em outro momento, né? Acredito que foi no início do ano. A Sim, gente acho que sim. conversou Foi. sobre a Já consultoria faz que um a gente fez. tempinho. Isso. Verdade. Então é isso, quero dar boas-vindas e agradecer também, né, por você ter aceitado Obrigada. participar. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço demais. A Érica, a gente conversou, ela pediu que fosse pela manhã, porque o horário que o filho dela está na escola, ela iria conseguir Isso. participar, né? Porque à noite ele queria Ele atenção e tudo não. mais. Quando ele tá em casa, minha atenção é só para ele. Não tem como. A não ser Eu quando ele entendo. dorme, mas não é um horário fixo, então não dá para planejar nada. Eu entendo. Então, Érica, me conta um pouquinho como foi que você descobriu o diagnóstico do Lucas, o processo diagnóstico dele, como é que foi? Bom, o diagnóstico dele, na verdade, ele não falava, até os 2 anos ele não falava nada, né? Já tinham, os pediatras já sempre falavam para eu aguardar. Mas, né, a gente aguardou até os 2 anos. Depois que ele fez 2 anos, ele começou com um monólogo, né, que é aquela fala de bebê, mas assim, não falava nada. Então nós levamos no pediatra e o pediatra foi quem levantou a hipótese de autismo pela primeira vez. Surpreendeu porque eu nunca pensei, eu não conhecia nada sobre autismo. E então ele encaminhou para a gente o fonoaudiólogo. Então a gente não achava que não fosse, talvez fosse só um atraso na fala, alguma coisa, porque ele é prematuro. Então a gente sempre achou que estava ligado a isso, esses atrasos, né, na fala principalmente, porque o desenvolvimento dele, no restante foi normal. E aí o fonoaudiólogo levantou essa suspeita, quase certeza, ele afirmou que era autismo. Ele explicou mais ou menos como que eram as características e para a gente assim, foi, ass- a gente perdeu o chão, na verdade, foi muito chocante, porque a gente não conhecia, na verdade, o que a gente conhecia sobre autismo é aquilo que mostram nos filmes, né? Na ficção, a gente não tinha nenhum caso na família, ninguém que a gente conhece, então a gente não conhecia nada. Então, foi muito surpreendente, foi muito triste ao mesmo tempo. Nós ficamos perdidos, não sabíamos, né, que caminho, que rumo tomar. Então, a gente não conhecia nada, né, e a gente teve que começar a pesquisar e ver. E foi um desespero total, na verdade. Foi muito triste, muito desesperador, porque todo esse tempo, depois foi que eu fui descobrindo que, na verdade, quanto antes, melhor. E a gente aguardou tanto tempo e não teve orientação, não teve informação. Os pediatras nunca levantaram a hipótese, nunca explicaram o que podia ser um atraso na fala. E depois que eu descobri que não era só atraso na fala, era atraso geral, de comunicação em Desenvolvimento, né? geral. Sim. Isso, na parte da comunicação, aquilo dele não imitar, dele não prestar atenção na gente, dele não procurar a gente, né, dele não ter interesse em falar, pelo menos mostrar para a gente o que ele estava fazendo, chamar para brincar, apontar alguma coisa, né? Não olhar nos olhos. Tudo isso a gente foi descobrindo e foi muito triste, muito assim, desesperador, porque a gente realmente não sabia o que fazer. A gente ficou, eu e meu marido, quando eu falo a gente, né? Que a gente ficou totalmente perdido.
Eu Então foi bem recordo complicado. assim, me corrija se eu estiver errada. Eu recordo de algumas coisas, porque você já tinha relatado lá no grupo de alunos e também na consultoria que a gente fez. Eu não Foi. lembro se a consultoria foi no início do ano ou se foi no final do ano passado. Uhum. Eu sei que você foi uma das primeiras alunas que participaram. Que no período da pandemia você precisou ficar um tempo Isso. no Rio de Janeiro. E no Rio de Isso, eu Janeiro. estava na casa da minha tia. Isso. Quando o Lucas completou 2 anos, eu estava na casa da minha tia no interior, né, do Rio de Janeiro. Uma cidade pequena, não tinha acesso a muita coisa. E ele completou 2 anos nesse período, e a gente já estava naquela expectativa. Meu marido estava aqui em São Paulo, a gente se comunicando, né, lógico, e inclusive na ocasião em que a gente levou no fonoaudiólogo, que ele levantou essa suspeita, meu marido estava comigo, ele foi junto, ele tinha ido para lá. Então, realmente, foi um período difícil, associou a isso, né, essa parte da gente descobrir o que o Lucas tinha, na verdade, ou que tinha grandes chances, né, de ter, e eu não tinha, eu estava ali, eu estava naquela situação difícil de estar morando na casa de parentes, e tinha largado o meu trabalho para cuidar dele, e aquela distância, né, do meu marido ficou uma situação pior ainda, porque ele não podia participar, ele estava longe, né, e aquilo me deixou ainda mais sozinha, aquela sensação de abandono e de preocupação extrema, porque desde que o Lucas foi planejado, desde o começo, a gente se preocupou muito com ele e se preocupava a todo momento. E saber que ele tinha autismo, ou que ele poderia ter grandes chances dele ter, tudo indicava que ele tinha, foi, foi ainda pior. Juntou essa situação de eu estar longe de casa, essa situação nessa preocupação com a pandemia, e agora essa preocupação com meu filho. Uma preocupação muito grande, porque todo o tempo a gente viu que cada minuto que a gente perdia, ele sem tratamento, era precioso. Aquela preocupação de que ele tinha que recuperar esse tempo perdido. Então foi uma situação muito difícil, Sim. realmente. E foi bem no período da pandemia mesmo, né, que Pior você ainda, eu descobriu. estava fora da escola, né? A escola, ele frequentou a escola entre 1 e 2 anos, né? Quando era bebê, então fez uma diferença enorme. E ele ficou fora da escola, ele foi para uma cidade diferente, ele estranhou muito, então ele se retraiu muito. Era pior ainda, meio que gravou o que ele já tinha, essa dificuldade que ele já tinha de interação, né? Então foi pior ainda, foi uma série de complicações, na verdade, que se assomou, né, essa descoberta, né, do autismo. Então foi muito difícil mesmo. Então, assim, na hora que eu lembro que você falou do fono, né, que o fono fez a avaliação e levantou, né, a suspeita, e que tinha praticamente quase certeza É, que ele fosse. e o fono, assim, a gente também não tinha experiência com terapeuta nenhum, né? O fono, ele era meio bruto, sabe? Não tinha muito jeitinho, assim, para falar. Então eu cheguei a chorar na hora. A forma como ele tratou o Lucas, assim, meio seco, sabe? Ele Sim. ia, dava uma ordem, o Lucas não sabia, não seguia direcionamento. Ele, isso aqui é autismo. Ele é autista. Olha isso aqui, ele não faz Nossa! isso, não faz aquilo. Foi Ah, isso eu não muito sabia, chocante. você não falou essa parte. Não, eu não entrei muito em detalhes, realmente. Foi chocante. Depois só que ele foi, eu acho que ele percebeu na hora, ele criticou até a gente porque ele ainda usava fralda com 2 anos, falou assim, mas ele ainda usa fralda, vocês não souberam tirar a fralda dele, que não sei o quê. Foi horrível, na verdade. Só que a gente não tinha opção. Ele era o único fono, na verdade, que a gente conhecia. Depois que a gente foi conhecer uma outra clínica que tinha lá, que era a clínica mesmo especializada, né, em autismo, estava começando ainda. A gente não tinha informação, minha tia não conhecia nada, eu dependia dela para conhecer a cidade, ninguém sabia nada sobre isso, porque era um caso novo na família, né? Não tinha histórico de autismo. Então a gente ficou muito perdido. Eu, principalmente, eu não sabia. E ele era o único fonoaudiólogo, então eu demorei para aceitar ele, sempre foi difícil.
mas era a única opção que eu tinha, pelo menos para o meu filho começar a fazer alguma intervenção, começar a receber alguma intervenção. E aí depois ele foi melhorando, acho que ele percebeu que ele foi meio bruto no início, e aí Uhum. ele foi com um pouquinho mais de delicadeza, inclusive ele até foi mudando de opinião. Até isso ele confundiu a gente, porque aí ele foi falando, acho que não é autismo, não, não parece ser autismo. Autismo tá na moda, né? Talvez ele tenha só um atraso no desenvolvimento, um atraso na comunicação, mas acho que ele não é, não, não sei o quê. Aí, Acho que ele fez foi, meio que para amenizar, né? Que ele viu que estava é, sendo muito bruto, né? Porque, nossa, o e primeiro contato aí, da família com autismo, e ele falar assim de forma ele foi grossa. bem, exatamente, foi muito chocante. Pior, aí as coisas foram piorando, porque aí ele indicou para uma neuropediatra que também foi muito seca, ela não especialista, se alegava especialista em autismo, e nós descobrimos que depois, na verdade, ela não era. Na verdade, ela meio que fazia aquilo para ganhar pacientes, né? E ela já foi falando que não examinou, mal olhou para o Lucas e já falou que ele tinha, e já mandou fazer um monte de exame. E aí que nós descobrimos que ela era homeopata. Então, por ela ser homeopata, ela prescreveu um monte de exames desnecessários, focou mais na alimentação, descobrimos que ela falou que o Lucas tinha alergia a leite, alergia não sei o quê, e depois nós descobrimos que na verdade ele não tinha, ele não tem alergia nenhuma. Então foi uma situação muito complicada, foi muito difícil pra gente. É, As coisas só imagina, foram melhorar depois que eu consegui voltar para cá, para que São foi Paulo. no final de outubro, no final de outubro passado. E Sim. aí nós conseguimos colocar ele na clínica, uma clínica conveniada, né, convênio do meu marido. E aí foi, inclusive, antes disso, porque aí eu descobri o seu curso, que me ajudou muito. O seu curso foi uma luz para mim, porque eu não tinha conhecimento nenhum e eu comecei a pesquisar. E aí eu encontrei você, né, pesquisando, principalmente fonoaudiólogo especialista em autismo. E aí você me chamou a atenção pela forma como você aborda o assunto, porque você já tem aquela delicadeza e você fala de uma forma que a gente consegue entender, não usa aquela linguagem técnica, né, que ninguém entende nada, você consegue explicar para pessoas que, como eu, que não tem conhecimento nenhum, né? Você usa, claro, as informações técnicas, mas você consegue explicar, você tem essa parte didática e essa parte sensível, que você o modo como você fala é como se você fosse alguém da família ou uma amiga, sabe, uma pessoa que realmente quer ajudar. E é isso que eu admiro, é isso que eu queria fazer questão de falar, que eu admiro muito em você. E aí, quando eu conheci seu curso, você me ajudou muito, você oferecia uma coisa que eu realmente, que era o que eu mais precisava, porque eu estava muito dedicada ao meu filho. E isso de eu poder ter o conhecimento, de eu poder saber como tratar, saber como fazer a intervenção, como ajudar ele, porque eu estava sem acesso à terapia, né, a pandemia, eu não tinha escola, as terapias também estavam difíceis, né, porque estavam fazendo tudo online, é difícil fazer presencial, a não ser se for no que estava fazendo presencial, mas estava muito complicado. E aí, opa, caiu. E aí, você que me deu esse conhecimento inicial. Então, quando eu consegui vir para São Paulo, eu já estava bem inteirado do assunto, inclusive de poder procurar e poder observar o trabalho dos terapeutas e ver onde que era melhor, onde que realmente iam oferecer a intervenção, né, que ele precisava. Que bom. E, Érica, como era a comunicação do Lucas antes e depois, assim, Ele, no caso hoje, né? Como é que está hoje? ele Você falou um melhorou pouco como era bastante. antes, como é que está hoje? Uhum, isso. Ele melhorou bastante, ele desenvolveu bastante a parte da comunicação. Ele está olhando mais, ele não olhava, ele já consegue olhar mais nos olhos das pessoas. Muitas vezes alguém fala com ele, ele levanta a cabecinha para olhar. E aí a parte da imitação ele está desenvolvendo mais. Principalmente agora que ele voltou para a escola ajuda muito. Eu consegui colocar ele na escola assim que eu voltei para cá.
E apesar de ter esse problema, fecha a escola, abre, fecha, abre, ele está, ele está na escola, então isso vem ajudando bastante. Ele começou a terapia também, e a gente, né, em casa sempre estimulando, sempre ajudando, sempre fazendo tudo que a gente pode, né, para estimular. Então ele vem melhorando bastante. Ele está começando a falar algumas coisinhas. Ele ainda não fala diretamente com a gente, mas ele está começando a querer imitar o que ele ouve. Ele imita, ele gosta dos videozinhos, gosta muito de carro. Ele assiste vídeo de carro, ele vai lá, pega os carrinhos dele, imita exatamente o que está passando no vídeo. Ele gosta, ele já aprendeu as cores, os números. Ele repete o nome das cores, dos números. Às vezes ele solta umas palavrinhas, às vezes ele pede água. Ele aprendeu a pedir a mamadeira dele, que ele gosta muito de mamadeira até hoje. É a dedeira. Começou a chamar mamãe. Eu já Agora ia ele perguntar sabe que eu isso, sou se a ele tá te mamãe. chamando de mamãe. Ele sabe que eu sou a mamãe e meu marido é o papai. Então ele está começando a chamar a gente. Então ele melhorou muito, 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 muito. E isso, em boa parte, eu devo ao seu curso, porque quando eu comecei a fazer as táticas que você ensina no curso, eu já via melhora. Eu já via que era aquilo que ele precisava. Porque ele estava totalmente sem estímulo, ele estava fora da escola, estava numa cidade diferente. E aí ele ficou. A gente via que ele ficou perdido, né? E ele não sabia, ele perdeu totalmente, né, as habilidades que ele tinha desenvolvido aos poucos, do pouco que ele tinha. E aí, nas primeiras intervenções que eu fiz, as primeiras tentativas, né, do seu curso, que foi que ajudou, foi o pontapé inicial, né? Então, as brincadeiras que você ensina são muito pontuais mesmo, né? Vai naquilo que realmente tem que ser feito e funciona, né? A gente seguindo, né, o que você ensina, e, né, você ensina de uma forma que dá muito para entender, que a gente fica, né, dá muita confiança para a gente fazer. Então, assim que eu comecei, eu fui vendo já a diferença. Ele já foi se conectando mais a mim, né? É mais no caso que eu estava lá com ele o tempo todo, né? E minha tia fica mais à parte, né? Porque minha tia ela tem mais idade, então ela não sabia muito, né? Como brincar, né? Brincar dessa forma. Ela sabe brincar, mas não dessa forma, né? Ela sabe brincar como uma criança típica. Mas a gente tem que brincar com ele um pouquinho diferente. Então ela não, depois de um tempo que ela começou a pegar mais o jeito, né? De estimular ele, olhar, né? De falar com ele. Então, enquanto eu não voltei para cá, que ele começou a fazer as terapias, eu já tinha conseguido fazer bastante coisa. Eu já tinha conseguido melhorar muito o contato visual, o interesse dele por brincar com a gente, né? Mesmo ele não querendo, eu estava lá, insistia, e eu fazia daquela forma que você ensina, né? Ele não tá ligando, mas aí ele tá lá, por exemplo, brincando com o brinquedo sozinho. Eu começava a fazer o som do brinquedo, narrando o que ele estava fazendo. E se aproximando aos E, poucos, né? e isso Para mesmo não que ele ser não algo quisesse brincar aversivo. comigo. Aí fazia uns sonzinhos engraçados, e aí ele começava a olhar, começava a sorrir, e aí eu começava, né, a tentar, aí eu começava, né, a expandir a brincadeira, eu começava a fazer uma corrida, ou, né, aí eu mostrava o carrinho andando pelo sofá, ou andando na parede, e narrando, e aí ele começou a prestar atenção, né, a brincadeira que você ensina que é dos animais, Sim, ele não gosta muito de animais, ele não se não se interessa. interessa muito. É, mas aí eu fui fazendo o som dos animais, eu comprei bichinhos, né? E aí eu ia mostrando o cavalo, né? Fazer o som do cavalo, fazer o som da vaca. Até hoje ele gosta mais da vaca. E ele até fala às vezes, a vaca. Ele até tenta Olha, falar, ele escuta o som, aí ele fala, vaca.
Já associa, né, Já onomatopeia ao associa. nome do animal. Isso. E de gato, ele gosta de gato igual você? E Ele eu gosta também. do miau. A gente gosta de gato. Ele gosta do miau, do som do miau. Eu falo, ô gato, miau, miau. Aí ele olha. Ele já tenta imitar, às vezes ele tenta imitar o miau também. Ele tem muita dificuldade ainda para pronunciar as palavras. Parece que ele não consegue. Até com as músicas, ele canta as músicas. Agora ele começou a cantar, que nem a do Seu Lobato. Ele gosta muito da musiquinha da Barata. A música da Barata é até interessante, porque acho que é uma forma da gente, aquela atenção compartilhada, né? Uhum. O Sim. termo que se usa. Que eu canto a música, mas ele só faz o ha-ha-ha, ho-ho-ho. Só que Aham, assim, eu canto a música, na parte do ha-ha-ha, ho-ho, ele faz. E aí eu completo a aham. música. E aí a gente Isso. fica cantando. Eu canto a música, aí quando chega nessa parte, ele faz. É a parte E aí dele, eu essa é a parte continuo. dele. Essa é a parte dele. Eu achei muito legal, porque é a primeira vez que ele começou a realmente deixou eu participar, deixa a Sim, eu gente tenho outra aluna que participar. ela me contou isso semana passada, que a filha está completando mais as músicas e ela está fazendo igual o Lucas, o ha 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 ho, ho, ho. Isso. O Ia Ia O ele começou a fazer, mas ele não faz ainda no tempo certo. A gente não consegue ainda fazer ele cantar nessa parte. Então a gente ainda tem Entendi. que ficar completando por ele. Mas a parte da barata sai, sai que é uma beleza. Ele já vai no automático. Que legal, fico feliz mesmo. Teve até mais, assim, quando a gente conversou da primeira vez, né, para agora ele já teve muitos outros avanços, né? Eu fico muito feliz de Muito, saber muito. disso. Fico É, feliz. muito Você lembra, mesmo. assim, Érica, quando você começou a estudar e aplicar o PAP, né? Qual foi o primeiro resultado que você teve? Você falou, assim, de alguns, mas você lembra, assim, exatamente qual foi o primeiro? Foi essa parte exatamente dele deixar brincar junto. Dele começar a prestar atenção, né, no que eu estava narrando e no que eu estava fazendo, na brincadeira. Ele não, algumas vezes ele fazia, e nem quando eu comecei a pegar o carrinho, né, eu brum, 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 na verdade, né, brum, brum, e Sim. mostrava, né, pegava o carrinho, fazia o carrinho andar, aí ele começou a fazer igual. Ele ainda não imitava, né, os sons, mas ele começou a prestar atenção no que eu estava fazendo. Esse foi o primeiro sinal. E olhar nos olhos demorou um pouquinho, mas ele demorou um pouquinho para ele realmente olhar. Olhar e Mas fixar, né? Quando você fala assim, realmente olhar no sentido de olhar e isso, fixar, né? o que eu Certo. comecei a fazer muito é abaixar na altura dele, olhar para ele, falar bem pronunciado, devagar, procurar usar poucas palavras. Quando ele não olhava, eu pegava a mãozinha dele, colocava no meu rosto, como você ensinou. E isso já foi fazendo muita diferença, porque eu senti ele mais conectado, né, com a gente, com o ambiente. Ele começou a se inteirar mais do ambiente. E foi nessas primeiras atividades que você ensinou no curso que eu já comecei a ver diferença. Que Mas a bom. primeira diferença foi essa, dele começar a prestar atenção em mim, no que eu estava fazendo na brincadeira, e ele começar a brincar junto, mesmo do jeitinho dele, ele começou a brincar junto. Até um pouco depois, ele começou a enfileirar as coisas. Até antes ele não fazia isso. Ele pegava os bloquinhos ou aquelas pecinhas de encaixar, e começou a enfileirar. Aí eu comecei a enfileirar junto com ele. Aham. Então, A às fazer vezes eu parte da pegava, brincadeira. para ele se interessar. Aí ele já olhava para mim, sorria, aí já, né, tentava fazer, eu fazia de outra forma, ele tentava fazer igual. Fui Sim. ensinando, ele gostava de aqueles brinquedinhos de encaixar de formas geométricas. Aí eu dava pecinha para ele, que foi uma outra coisa que você ensina no curso. Eu dava pecinha para ele encaixar. Eu não dava o brinquedo todo de uma vez para ele brincar sozinho. Eu ia. Acho que saiu o seu som, Carla. Ah, voltou. Tinha Foi. ficado mudo. Eu cliquei sem querer, não sei como, mas tudo bem.
Ficou mudo meu áudio do nada. Eu só mexi no Então, mouse, eu acho que eu cliquei sem querer. deve ter clicado sem querer. É. Aí foi isso, né? Se eu dava brinquedo todo para ele, ele não sabia brincar, ele bagunçava tudo. Começava a enfileirar, aí eu fui dando, pegava o brinquedo, ia dando para ele as pecinhas para ele encaixar. Eu pegava as pecinhas, né? Ou eu tinha comprado para ele uma árvorezinha que tinha as formas geométricas e as pecinhas para encaixar. E aí eu ia dando para ele e ele ia colocando. Quando ele errava, eu ensinava para ele, ou ia lá com a mãozinha dele, colocava. Dava suporte Tinha um outro... físico, né? Isso. Dava suporte físico e depois deixava ele fazer nas próximas vezes, né? E aí ele foi fazendo, aos poucos ele foi entendendo e ele começou a encaixar sozinho. Tinha um brinquedo Ótimo. também que eu achava bem legal, que ele gostava, que era o cubo. É aquele cubo colorido com as pecinhas, né? Nas formas Sim. geométricas. As formas geométricas, sei qual é. É legal mesmo. É, aí eu desmontava e montava na frente dele. E aí ele tentava montar, não conseguia, eu ia com a mãozinha dele. Me Ótimo. ajudava. Aí ele foi Muito bom. começando a querer montar sozinho. Então eu ia procurando, né, participar mais do que ele estava Isso. fazendo, interagir com ele, e ele foi começando a interagir comigo. Ótimo, porque você foi demonstrando também interesse pela Isso, forma que ele brincava, né? Você começou a prestar atenção, isso, observar, imitá-lo isso, muitas vezes e expandir isso, as brincadeiras, né? Então ele isso, começou, foi uma forma assim de aproximação, né? Sucessiva, né? Todo dia um pouquinho, de forma espontânea, isso, respeitosa. Realmente, como eu isso. ensino, você é uma aluna Nunca muito forcei ele a aplicada. fazer nada. Você é uma aluna muito É, aplicada. eu sou mesmo, assim, é porque eu me apeguei tanto a isso e era o que eu queria. Era o que eu queria, principalmente naquele momento, que eu estava totalmente dedicada a ele. Tinha largado o meu trabalho, então eu estava totalmente dedicada a ele, então eu queria ajudar, muito. E eu queria ver ele se desenvolver. E até antes disso eu não sabia o que fazer, então eu ficava assim, meio que esperando, né, aparecer alguma coisa, ele desenvolver essa parte da fala. Até hoje, é o sonho da gente ver ele falar, ouvir ele pronunciar as palavrinhas, ele ter contato verbal com a gente, porque ele é muito expressivo, mas não verbal, né? Conforme a idade vai passando, ele vai ficando cada vez mais esperto, mas ele ainda não fala, ele ainda não tenta se comunicar com a gente pela fala. Então, isso é uma coisa que a gente espera muito e a gente sonha com isso, mas Eu entendo. os progressos que ele fez até agora já significam muito, muito mesmo. É porque vocês estão focando, quando eu digo vocês, é você e seu esposo, né? E a escola e todas as pessoas É, envolvidas estão focando na comunicação, né? E aí, eu costumo dizer, é um trabalho de formiguinha, né? É é, devagar, devagar, mas às até vezes tem dias que está mais angustiado, eu ansioso, fiquei até um preocupado, e tempo, aí eu acho que não fiquei, tá, não tá avançando, né? isso, eu fiquei até algumas semanas atrás, acho que eu até expliquei isso no grupo, eu fiquei um pouco afastada, Eu vi no grupo. porque, então, porque bateu um pouquinho aquela tristeza, que acho que é porque quando a gente começa a pesquisar, são tantas informações que apesar de ser bom, me sobrecarrega, porque a gente vê tantas técnicas, tantas coisas, e a gente só fica pensando, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que aplicar. E muitas vezes a gente não consegue, porque, no meu caso, eu sou mãe, não sou terapeuta 100%. Então, muitas vezes, o fato de ser mãe, da gente não conseguir ter esse distanciamento. Ficou mudo de novo, Carla. É o seu. É. Ah, tá. Repare, foi o Wesley dessa vez. Porque passou um carro aqui do botijão, né? Aí tava fazendo Ah, barulho. Aí ele conseguiu, eu não sabia que ele tinha ah, como colocar mudo lá do computador dele. Mas continue. eu até pensei nisso, porque onde eu tô aqui também, aqui na minha casa tem uns barulhos. Eu pensei, se acontecer, eu vou deixar no mudo. Ah, mas É, pode falar, continue. Que você falou que você estava se sentindo é, assim, porque é muita coisa mesmo. Aí vem a culpa,
a Exatamente, porque a gente não ansiedade. consegue colocar tudo em prática, a gente se culpa muito, né, o tempo todo, e exatamente porque a gente não consegue fazer tudo, e aí vem, né, a tristeza, né, a depressão, porque a frustração, porque a gente quer muito, muito, muito ver resultado e demora, né, não é rápido. Tem que ter muita paciência, tem que fazer tudo aos pouquinhos. E outra coisa que aí inclusive me fez melhorar, e me reerguer, é que eu comecei a perceber, inclusive, que ele percebe que a gente sente. Que você O está Lucas, triste, né? o Que você Lucas, está no abatido. caso, ele é muito sensível, ele percebe na hora se a gente está, o ânimo da gente, se está acontecendo alguma coisa. Às vezes tem alguma discussão, eu e meu marido às vezes acaba discutindo exatamente por preocupação com ele. E ele percebe. Ele já tampa. Uma coisa que ele faz muito é tampar o ouvido. Quando ele não quer ouvir ou quando tem alguma coisa incomodando ele, a primeira reação que ele tem. Ou então ele vem e me abraça. Se eu estiver triste, ele vem e me abraça. Ou ele fica olhando pro pai dele, assim, né, percebe, aí ele fica. Ou então ele começa a chorar. Aquele chorinho, né? Chorinho de incômodo mesmo. Então eu aprendi que a gente tem que controlar muito as emoções, controlar muito os sentimentos, a gente tem que se focar, não se frustrar, não achar que ai, não vai dar, ai, ele nunca vai conseguir falar, ele nunca vai conseguir se desenvolver e ficar pensando muito no futuro, ficar com muita preocupação. A gente se preocupa mesmo, mas a gente tem que se focar no objetivo e o que a gente quer, a gente sabe que vai fazer bem para ele. Eu sei que é difícil, mas procurar controlar as emoções, procurar sempre dar força para ele. Eu acho que principalmente ele vai se inspirar na gente. Ele vai ser o maior exemplo, e vai dar segurança para ele quando ele crescer mais, que ele começar a entender as coisas. E isso é uma coisa que eu me preocupo muito, que ele não se abale, ele não se deixe levar por preconceito, que com certeza vai ter, né? E falta de respeito, e brincadeira na escola, e não sei o quê. Eu quero que ele tenha muita segurança, e que ele não se, não se abale pelas dificuldades que ele tem, e que ele procure sempre superar isso. Então, é uma coisa que eu procuro ter em mente e eu procuro controlar, apesar das dificuldades. Se eu estiver meio triste, eu procuro me afastar, ou então eu faço isso quando ele não está por perto, para poder. Porque nem sempre a gente aguenta, né? Com certeza, que é Realmente isso não que eu ia vai. falar. Eu entendo perfeitamente, né? Como você falou que ele é muito sensível. Então, já aconteceu assim de alguns pacientes mesmo, por exemplo, quando a mãe estava muito ansiosa, a criança fica mais agitada, mais ansiosa, E ou acaba regredindo, inclusive. perceber que a criança que a mãe está triste, também É, né, sentir e ficar é. triste junto e tal. Então, se tiver alguns momentos, por exemplo, que você consiga sair de cena, que aí seu esposo possa assumir a brincadeira ou os cuidados ali, dar um Quando banho é e tudo uma coisa, mais, inclusive, que a gente aí você faz, pode sair. a gente não pode falar na frente dele, a gente pega, manda mensagem pelo WhatsApp, começa a Você falar pelo acredita WhatsApp. que eu dei essa orientação para uma cliente Aham. de consultoria na semana passada? Então, Ela falou assim, a gente estava fazendo a sessão, né? Aí ela estava no carro, com o uhum, marido e a filha indo para casa. Isso é o que eu posso contar, porque não é nada pessoal, essa foi uma coisa uhum. interessante. Aí ela estava no carro e ela falou assim, falou o nome do marido, falou assim, passe na farmácia para eu comprar tal coisa, não lembro o que era, para colocar o remédio dela dentro. Aí eu peguei e falei para ela assim, você tá de fome? Aí ela disse, não. Aí eu falei baixo. Aí eu fiz tipo meio que para ela fazer leitura labial. Eu disse, não fala ali. Porque, tipo, ela já tem 4 anos, ela é não falante, mas ela tem uma Já tem, compreensão já tem excelente. compreensão. Aí eu Uhum. disse, olha, tudo bem que nessa situação não dava para mandar mensagem porque ele estava dirigindo, mas eu falei, ó, em um outro momento, quando você estiver em casa com ele, que for algo do tipo, vou colocar o remédio dela dentro de tal comida, dentro do suco e tal, não fale na frente dela, porque ela entende tudo. Mande uma mensagem É,
no Zap, porque aí amor, pega tal coisa, que eu vou colocar o remédio Isso. dela, entendeu? Aham. Porque ela tá com muita resistência para tomar remédio. Então, quando você falou, eu comecei a rir, porque eu lembrei que eu falei isso na semana passada. Eu Porque a achei gente. curioso, porque você tem esse lado de psicóloga também. Porque quem me Eu amo orientou foi a psicologia. psicóloga da clínica. Ah, Ela legal. tem, eu tenho uma que chama orientação familiar. Então eu tenho Ótimo. uma sessão que é só com a psicóloga e é só sobre o Lucas. Então ela sempre dá uma orientação em relação a ele. Então foi ela Ótimo. que deu essa ideia, né? E ela falou assim, né? Ah, eu As crianças adoro. são muito sensíveis, então mesmo que eles não demonstrem, eles percebem, isso afeta, né, o desenvolvimento deles. Então procura não falar. Se tiver que falar, não fale na frente dele. Manda uma mensagem pro seu marido, fala por mensagem, né? Mas Manda um nunca e-mail. demonstre. Manda um e-mail. Às vezes recebo mensagem e nem sei. Às vezes meu marido me manda mensagem e às vezes ele tem que mandar SMS. Olha o WhatsApp. Aí eu vou abrir e tá lá a mensagem, mas não notificou. Às vezes o celular dá É. acho que nem o celular, talvez, acho que é o WhatsApp mesmo, essas panes. Ou vai ver, você configurou para não receber, igual como eu fiz. Às vezes tá. Verdade, já aconteceu mesmo. Você lembra, assim, quando você fala de quando ele começou a prestar atenção em você, que ele começou a aceitar suas aproximações, que ele começou a te achar engraçada, você lembra como você se sentiu? Ai, nossa, eu me senti assim como se realmente ele tivesse entrado no nosso mundo, no meu mundo, né? E ele tivesse conectado a mim. Fora a alegria, né, que eu senti de ver ele se comunicando de alguma forma, saindo daquele mundinho dele, e entrando mais no nosso. Então foi uma alegria muito grande. Aí isso me incentivava mais ainda a continuar. Mesmo que tivesse dias que ele não queria saber, ou ele largava lá, ou ele começava a reclamar, né, que ele tinha, pegava, largava o brinquedo, ou então ele pegava, brincava do jeito dele. Muitas vezes ele não quis brincar comigo. E batia, realmente bate, né, aquela preocupação, aquela frustração, mas eu deixava, tentava outra hora, né, ou ia mais devagarzinho, fazendo aquelas coisas de só estar do lado ali observando, e às vezes começava a fazer um som engraçado com que ele estava brincando, né? E ia devagarzinho assim. Aí era aquilo, né? Às vezes aceitava, às vezes não, mas eu procurava insistir, deixava quando ele não queria, mas sempre que tinha oportunidade eu estava lá de novo tentando, né? É Então a verdade. sensação foi de alegria mesmo, Sim. muita satisfação mesmo. Quando bater assim, o desânimo, a tristeza, que faz parte, certo, da vida, aí você lembra desses momentos, se você puder anotar também, eu sei que a sua profissão exige muito isso, né? Hoje você está se É, dedicando 100% ao Lucas, mas você é revisora, né? Então você trabalha muito, sim. né? Lendo, escrevendo e tal, Mas tem uma coisa que eu gosto é corrigindo. anotar. Eu não uso Então, computador, eu não uso celular, eu gosto de escrever à mão. Parece que eu fixo escreva. melhor assim. Você pode escrever os avanços deles, assim, as coisas. E aí você começa a colocar essas coisas que aparentemente podem parecer pequenas, mas que não são tão pequenas assim, né? É. Ah, hoje ele me chamou para brincar, hoje ele trocou turnos comigo, né? Uhum. Enfim, essas coisas. Ele falou mamãe. Porque quando você estiver triste, você revisita, né? É, Obviamente que somente isso não é suficiente, eu ia deixar para falar isso no final, mas já vou pegar o gancho. O tratamento psicológico também ajuda muito, principalmente para é, você, sabe? Para os pais, né? Eu falo sim. você porque eu estou conversando com você, não conheço seu esposo, né? Aham. Mas ajuda muito dar esse suporte, porque junta muita coisa, Érica, junta também a pandemia, muita gente, assim, muita gente está deprimida e com transtorno de ansiedade, É, por conta desse realmente. contexto mesmo, sabe? Então Uhum. aí junta com as demandas do Lucas e tudo mais, são muitas coisas, né? E a gente vê ele muito Então, afetado também pela pandemia, principalmente quando a escola fica tem que ansiosa, fica fechar. irritada dentro de casa, A gente não é horrível. consegue fazer tudo também, a gente faz o Sim. máximo para brincar com ele, tentar trazer a distração, mas não dá, né? Não é igual à escola, não é igual à Sim. terapia, então ele fica Sente muito falta, né? frustrado Ele também. sente falta. A Ele gente que é adulto regride, já está estressado, imagina.
A Semana criança. passada ele ficou a semana toda fora da escola, porque ele pegou uma gripe muito forte. Nossa. Inclusive eu também peguei, ainda tô. Mas foi Melhoras. gripe mesmo, porque ele já teve Covid, ele teve Covid no início do ano, eu também tive. Ah, seu esposo também teve, que eu lembro que a gente desmarcou a entrevista da outra vez, porque seu Isso, esposo estava com Covid, eu lembro. isso mesmo. Ele já tinha tido fevereiro, né? E aí ele fez exame, inclusive fez outro exame, mas não deu nada. Inclusive o médico falou que era pouca chance dele ter de novo. E Sim. aí ele ficou a semana toda fora da escola. Ele voltou agora e tá ainda desnorteado, sabe? Parece que ele perdeu o foco. Ontem a professora falou que ele ficou muito agitado, não é do feitio dele, ele sempre é uma criança calma, né? Uhum. A parte de comportamento, graças a Deus, a gente nunca teve dificuldade, porque ele é bem maleável, bem flexível, a gente consegue ensinar as coisas para ele. Ele é curioso, explorador, né? Ele não tem, ele sempre dormiu bem, Bom, o comportamento, a parte de comportamento realmente não tem nada assim que a gente possa dizer, né? É a parte da agitação, na verdade, que preocupa às vezes, mas é mais por conta da frustração, eu acho. sim. E também porque ele saiu E da rotina há um tempo, né? Ficou um tempo quando sem ir ele para a sai da escola. rotina, agora ele tá mais apegado à rotina. Quando ele era mais novinho, ele não se importava, não. Tanto que a gente viajava, né, mudava, E ele e ele não. não sentia. Agora ele sente mais. Qualquer É, coisa que pode ter muda, sido ele isso. percebe. É, pode ter É. sido isso. Como ele ficou sem ir para a escola, né? É, um Uhum. tempo, por conta da gripe, agora Eu acredito estranhou. que sim, que agora eu sei que ele realmente ele sente. Ele sente as Sim. mudanças. Apesar de É. não ser nada brutal, assim, né? Radical, na verdade, mas ele muda. Ele sente de qualquer forma. Entendi. Érica, assim, quando você começou a estudar e aplicar, né, as estratégias, né, para ajudar seu filho a se comunicar, você lembra quanto tempo você conseguiu ter os resultados? Você Olha, chegou foi a rápido, mensurar? como eu te falei, assim que eu comecei, ele já começou a dar resultado, começou a ter mudança, né? Então, não demorou muito, mas foi bem aos pouquinhos, não foi uma coisa que foi de uma Sim. hora para outra, foi em pouco tempo, mas assim que eu comecei, eu já vi o resultado, porque Ah, parece que ele começou a responder, ou ele começou a ver, aquilo foi entrando no mundinho dele. Então ele começou a ver de outra forma. Parece que ele começou a ver mais o que estava acontecendo à volta dele, e que eu estava ali, ele estava me notando mais, e começou a, inclusive, confiar mais ainda em mim, se apegar mais a mim, e começou a me ver realmente como uma protetora, né? Alguém que estava ali ao lado dele, e sempre ao lado dele, porque ele precisasse. E então foi quase que imediato. Assim que eu comecei, já comecei a ver que teve resultado, que realmente estava valendo a pena. que bom, fico feliz. E as dificuldades? Quais foram as dificuldades que você teve? Que bom que você teve resultados logo no início. Mas as dificuldades, elas fazem parte do processo, né? Sim, Quais foram as principais dificuldades, assim, que você teve na hora de aplicar as estratégias do PAP com o as Lucas? dificuldades foi aquilo mesmo dele não responder, muitas vezes ele não ligava, muitas vezes ele não queria participar. Então, foram muitas, assim como teve bons resultados, teve muitos resultados, né, que não deram certo, muitas brincadeiras que você ensinou que eu tentei fazer que não deu certo. E nem muita, Sim, é uma coisa que nunca funcionava, era a dos animais. que ele não gosta dos animais de jeito nenhum. Não. Aí eu tentava cantar e fazer aquele teatrinho, né, com os Os fantoches. animaizinhos. Ele não gostava, ele não ligava, porque é uma coisa que ele nunca teve, é aquela parte como chama aquela parte da imaginação, do Eu faz de brincar. conta. Ah, faz de conta. Ele só gostava de. Agora que ele está começando a mudar um pouco isso, ele está começando a se interessar por bonequinho ou os animais mesmo, mas antes, entre os 2 e os 3 anos, ele não ligava, ele não gostava, inclusive ele começava a reclamar que eu estava, né, fazendo, eu tinha que parar.
Eu nunca forcei, procurava não forçar, né? Se ele reclamava, eu parava. Você foi observando, na verdade, qual o nível do brincar que o Lucas estava. E aí Isso. No você foi começo era aproximando. diferente, era difícil. Ele não Eu estava lembro que nesse nível você, ainda, né? eu lembro que você falava, procure observar seu filho, veja qual o interesse dele e foque naquilo, mas é difícil porque ele não tinha nenhum interesse específico. Ele É, eu gostava de lembro. carrinho, mas também não gostava tanto assim. Então não dava muito Sim. para focar no carrinho. Mas Agora gostava ele já mais que os tem, animais. Mas gostava mais do que os gostava animais. mais que os animais, os brinquedos de encaixe também, mas também não era uma coisa que eu podia usar, por exemplo, como um reforçador, Sim. né? Não era nada assim. Agora ele tem bastante coisa. Ele tem agora um interesse muito pelos carrinhos, ele adora. Mas de qualquer forma, inclusive ele começou o PEX agora. Ótimo para se comunicar, E né? porque ele não estava Melhor. respondendo, né, aos estímulos na parte, as intervenções na parte de falar mesmo, né, de se comunicar verbalmente, a parte dele também entender o que a gente está falando, atender comando, ele não consegue fazer ainda. E aí os terapeutas começaram com PECs. Só que eu lembro de uma situação que você falou. A única coisa que deu certo foi a pipoca. Porque ele adora pipoca. Ele adora Ah, pipoca. A pipoca dá super certo. Aí para trabalhar o eu pedir, levo a Érica. pipoca para o consultório. Exatamente. Eu levo a pipoca para o consultório e ele sempre atende. Aí os terapeutas falam: Nossa, foi muito bem. Tá funcionando muito bem, porque faz até ele entender. Elas falam: Ó, pipoca, vem fazer isso aqui que você vai ganhar pipoca. Aí mostra a imagem para ele. E ele vai e faz, de olho na pipoca. No meu caso, lá no consultório, tinha uma pipoqueira elétrica, aí eu levava o milho. Aí, se a Aham. criança não Você fazia. tivesse problema assim, problema não, se não tivesse hipersensibilidade auditiva, aí eu pedia ajuda. Às vezes a criança colocava um fone, se fosse o caso, mas aí eu pedia para fazer junto comigo, colocava o milho, aí tampava, aí ligava, aí eu deixava eles olhando, aí depois É, colocava na vasilha, era é todo um melhor ainda fazer na processo. frente deles, Era né? todo um Quando a gente faz em processo. casa, a gente mostra pra ele. Ele fica. Quando ele vê a panela que a gente já começa, põe o milho, aquele barulhinho do milho, ele já vai pra perto, a gente fica olhando. Aí tá É, estourando, eu pego ali no colo, mostro, né, a panela pra sim. ele. É, porque no meu caso, eu não utilizo comida como reforçador. Eu fico muito preocupada, sabe, por conta da questão da É, compulsão sim. alimentar. Eu vejo que tem criança, eu tenho pacientes que têm compulsão alimentar, então se eu for dar um doce, um Uhum, chocolate, um biscoito, meu Deus do céu, toda vez que sim. acertar alguma coisa vai ficar complicado. Mas aí eu fazia Aham. todo esse envolvimento, né, de fazer a pipoca, aí dizendo o nome das coisas, fecha, coloque, tira, enfim. Aí no Ah, final eu legal. trabalhava o pedir, só que eu não ia pedir para que pedisse todas as pipocas, né, porque são muitas. Então eu pedi umas 10. Aí no início falava dá umas 2 vezes ou 3 vezes, às vezes não falava o dá, só fazia com a mãozinha, entendeu? E aí eu ia Agora ele fazendo fala isso. muito, dá. Aí eu ia Quando fazendo ele desse jeito. Às vezes ele fica, dá! Às É, se vezes você chega a quiser, pode fazer prolongar. com ele a pipoca, né? Junto com ele, Não, tudo. a Pedir pipoca eu ajuda. faço, né? Não lembro exatamente o que que foi no começo. Acho que era a mamadeira, sempre é a mamadeira. A Ele gosta dedeira, né? muito da mamadeira, a dedeira, né? Eu até deixo ele falar dedeira para não confundir com mamadeira quando ele for me chamar, para eu saber que ele está me chamando. Aí Ah, ele só mas aí fala você dá o mamar. modelo certo. Você dá o modelo certo. Quando ele fala dedeira, mamadeira, eu Eu entendi. procuro Dá o falar, modelo certo aí. mamadeira. Isso. Eu sei que não não faz bem também a gente ficar incentivando falar errado, ou ficar com aquela linguagem de bebê, né, ou de criança pequena. Mas com a mamadeira dá super certo também. Eu falo, o que que você Ótimo. quer? Dá? Dá? Uma mãozinha assim, dá? Também Sim. uso isso para ele me entregar alguma coisa. Ótimo. Aí eu vou, Sim. falo, ele toma a mamadeira e deixa assim no sofá. Eu falo, não, bebê, você tem que me entregar. Dá? Dá pra mamãe, aponto pra mamadeira. Dá, dá. Isso. Aí vou, se ele não atende, eu vou com a mãozinha dele, pego, coloco Dá na um minha. suporte. É. Ótimo. É, Aí tá isso é muito bom. funcionando, ele tá começando a entender.
O E você dar, vai o ver que conceito do dar. quando entrar com a comunicação alternativa, né, com o PEX, no caso, aí você continua juntamente com a terapeuta, né, com a fono, com o psicólogo, os outros terapeutas, a trabalhar a comunicação como um todo. Porque você não vai, entrou com a comunicação alternativa, ótimo, mas você vai continuar trabalhando a imitação, a atenção Sim, o compartilhada, PEX, tudo isso que você já vai inclusive, trabalhando, né? Só vai eu tinha uma potencializar, resistência. só vai Eu tinha uma potencializar. resistência ao PEX. As terapeutas tiveram que me explicar muito que aquilo, ele não ia fazer ele se acostumar a pedir as Uhum, coisas pelas imagens, que era uma coisa que eu tinha muito receio, de que ele uhum, se acomodasse, começasse a usar as imagens, e aí elas me explicaram, né, que na verdade a parte do visual, os autistas são mais visuais, então as figuras iam ajudar ele a entender melhor o que a gente estava pedindo para ele, e assim ele ia conseguir memorizar melhor também as palavras, a função das palavras, a função do que a isso. gente fala para ele. É. Então eu já vi que tá resolvendo, então como ele já está também imitando o que ele vê pelos videozinhos, ele começa a imitar o que ele vê nos vídeos. Uhum. Então eu acho que deve dar certo, né? Vai, vamos ficar Acredito que deve dar confiantes. certo. E como foi que você superou, Érica, as dificuldades, assim? As dificuldades tanto na hora de interagir com ele, como até as suas dificuldades mesmo enquanto mãe, né? Que você falou muito bem, que isso eu escuto bastante. E é verdade, eu sou terapeuta, é diferente. Você Exatamente. não é terapeuta, você é mãe. Então você É assume um muito outro papel. difícil. É, Tem mães que não conseguem estimular justamente porque é uma linha muito tênue, né? Tipo, e por isso que o meu objetivo eu sempre deixei isso claro, não é tornar os pais terapeutas, né? É até porque isso seria mais uma cobrança, eu acredito, sabe? Mais um peso, uma culpa. Eu tenho que, sei lá, fazer uma graduação, eu tenho que estudar mestrado, eu é, tenho que, sabe? Não, a gente claro, pensa, né? você Será que eu pode vou ter que fazer estudar? Será que eu vou ter que fazer um curso de fonoaudiologia? especialização. Tem um aluno que faz, tá tudo bem, porque às vezes a pessoa não Especialização, começa a é. lutar, né? Mas, Sim, tipo, quando se dá para fazer, eu acredito que é válido. sim, com Se eu certeza, pudesse, eu faria também. mas às vezes a pessoa, tipo, não tem condições, não tem tempo, não tem as condições, às vezes, assim, emocionais, financeiras e tudo mais. Uhum, Por isso que o objetivo é transformar realmente colaboradores mesmo, né? Terapeutas, uhum, ser parceiro mesmo dos terapeutas. sim. E transformar esse processo de estimular em casa, né? Algo leve, algo divertido, Uhum, que não seja sim. chato, nem para a criança, nem para você que é adulto, né? Porque senão É, fica ruim quando é chato, né? Porque se você vai ser é, mais uma obrigação, eu tenho que estimular, que chato, que é. cansativo, eu não quero fazer Aí você isso. tem que se sente na obrigação também de usar muita Sim, técnica. Acho que isso sobrecarrega também, mais ainda. Você é, aprendeu a técnica e você não consegue aplicar, por exemplo. sim, Aí é. eu acho que ainda oprime mais ainda. A Tem mais gente uma fica mais culpa, ainda né? com aquela culpa. Aí você já tem culpa demais, não quero implantar mais uma culpa, não. É, Pelo contrário, eu quero que vocês comecem a agir. Meu objetivo é que vocês é, comecem a agir. Como é que você superou essas dificuldades aí? Me eu conta. procurei pensar assim, não me cobrar para ser a terapeuta dele, mas saber que o que eu estava fazendo, inclusive de uma forma muito lúdica, eu procurar ver que era só uma brincadeira. Era uma atividade que, através daquela brincadeira, ele ia aprender. Então, eu procurei ver como uma coisa legal para ele, que eu estava fazendo uma coisa legal, estava fazendo ele se divertir. E aí é coisa que a gente já faz, como mãe, como pai, né? Brincar com a criança. E através disso, inclusive, fui aprendendo que quando a gente brinca com a criança, já é um estímulo enorme, né? Para ela, já ajuda muito, já é um, um incentivo, ela já desenvolve muito através do brincar, né? Então eu procurei ver que eu só estava fazendo uma brincadeira e que aquilo estava ajudando ele. Eu procurava colocar, né, esse estímulo mais direcionado para ele, mas eu sabia que aquilo estava sendo uma diversão, já estava estimulando ele. Então eu procurei ver dessa forma, que é uma coisa que eu já faria como mãe, só como mãe, não como terapeuta, Aham. né? E coisa que eu sempre fiz, inclusive antes de saber, antes do diagnóstico. Eu brincava, sempre brinquei muito com ele. Uma coisa que eu fazia muito era cantar para ele. E até hoje ele gosta que eu cante. Teve até uma coisa.
difícil, né, que aconteceu comigo, que eu precisei ser internada. Ele estava com 1 ano e pouquinho. Eu tenho epilepsia. Então eu descobri isso naquela época. Eu tive uma crise e eu precisei ser internada. Eu fiquei 1 semana longe dele, nunca tinha ficado longe dele. E aí minha tia ficou cuidando. Ele sentiu, percebeu, minha tia falou que ele chorava muito. E ele começava a mamar, mamar. Foi aí que ele começou. Só que quando eu voltei, ele não lembrou de mim. Ele queria minha tia. Então eu acredito que ele via nela a cuidadora, a protetora dele. Eu tinha saído de cena e ficou ela. Então, por 1 semana, né, ele se apegou a ela. E aí uma forma dele me reconhecer foi pela voz. Eu comecei a cantar para ele. E aí ele lembrou. Ele foi lembrando. Eu comecei a cantar músicas que só eu cantava para ele. E até hoje, aquela música da borboletinha. Eu cantava muito para ele quando ele era bebê. E até hoje, quando eu canto, ele se lembra, ele olha para mim, sorri. O que acontece muito, ele tá assistindo o vídeo, e aí ele olha para mim e fica esperando eu cantar. Então ele lembra muito dessa Sim. música. E aí Memórias afetivas, Memórias É, afetivas. foi aí que eu percebi, né, consegui trazer ele de volta, né? Então era uma coisa que eu fazia muito e ainda faço, que é cantar para ele. E fora isso, brinco muito com ele. Eu sou meio criançona, né? Então, Eu também para mim sou. não é muito Então, difícil. para mim não é difícil, não. Eu sou assim. Os pais meus pacientes Então, diziam, nossa, você quando tiver filho, é, você vai se divertir mais do que as crianças. E com certeza. A piscina de bolinha, tô dentro. Parque de diversão, algodão doce, chamou o carro, eu tô lá já. exatamente. Já tô Então, lá, esse lado brincalhão, então, acho que ajuda muito também, né? com A gente se certeza. envolver muito nas brincadeiras. Eu vou só te avisar do horário, tá? Porque você me pediu para Eu tô terminar vendo. 10h45, já é 11 horas, então vamos finalizar. Não tem problema. Até 1h10 a gente consegue. Eu acabei esquecendo de te avisar, né? Que como a gente Eu precisou tô fazer pela vendo aqui. manhã, infelizmente pela manhã muitas pessoas não conseguem entrar. Mas aí assistir a Aí daí eu gravação vi a depois. gravação. Que à noite eu vejo que tem mais gente, né? Por conta do horário também, Pra eu mim faço já é o já mais contrário. tarde. À noite eu não consigo assistir. Se fosse tivesse mais de manhã, eu até conseguiria Talvez eu mescle, participar ao né? vivo. É, Talvez eu mescle. Geralmente, assim, é. tem gente de manhã, mas assim, bem menos É comparado que à noite, é sabe? menos comum, na verdade, Às né? vezes a pessoa está trabalhando, às vezes está olhando a É. criança, ou está O lá meu esperando a caso sala é um caso terapia. meio exceção, né? É um É caso verdade. diferente. Assim, só para te finalizar, porque eu sei que você tem que ajeitar as coisas para buscar o Lucas na escola. Por que que você decidiu dar um voto de confiança em mim, no nosso trabalho, né, meu e do meu esposo, no PAP? Foi que você viu assim Primeiro, de diferente que você quis dizer, não, é aquilo que eu te falei. Eu gostei muito da sua abordagem. Você me certo. passou muita confiança e me passou aquilo de que você realmente se importava, de que você realmente queria ajudar. E o seu curso era exatamente o que eu estava precisando, porque eu descobri bem no momento que eu tinha recebido o diagnóstico do Lucas, que eu estava muito perdida, e o que eu mais queria era ajudar ele. O que eu mais queria era fazer alguma coisa por ele. Porque depois que eu fui descobrindo, né, até na ocasião que eu comecei a fazer o curso, que eu comprei o curso, comecei a fazer, eu não sabia ainda das outras terapias que ele precisava. Depois foi que o fonoaudiólogo começou a falar, ele precisa de terapia ocupacional, vai precisar de psicólogo. Aí mas foi aquilo. Você ganhou minha confiança, né? Eu confiei muito naquilo que você passava, na forma como você explica. Para mim, você explicou otimamente, né? Não deixou nenhuma dúvida, me passou muito confiança. E aí, até as amostras que você deu e você falou do conteúdo, então eu pensei, esse curso vai me ajudar exatamente, vai ser exatamente o que eu preciso. Vai ser exatamente as informações que eu preciso, as orientações, né, para eu poder conhecer, porque eu não estava recebendo orientação nenhuma de profissionais da área, né? Eu meio que fui enganada pelos dois, tanto pelo fonoaudiólogo quanto a médica, né, neuropediatra. Tanto que acho que eu comentei isso e você também, né, me orientou.
procurar outra. Uma segunda opinião da neuropediatra. Eu lembro no grupo que Isso. se falou. Aí, depois que eu vi você falando sobre isso, foi que eu vi que não batia nada. Então, eu vi que realmente ela não era a pessoa, né, que eu devia confiar. E aí eu acabei descobrindo outra médica que foi muito melhor. Que aí Bom. sim, agiu como profissional, né? Uhum. Então, eu percebi que ali no curso estava tudo o que eu precisava e você me passou essa confiança para isso. Eu consegui adquirir o curso, graças a Deus eu tinha, né, condições, né, para meu marido, né, ajudou também, eu tive que convencer ele, É, porque ele não me porque conhecia, né? Tipo, quem é essa? e ele não pesquisava muito sobre isso, né? Quem começou a pesquisar mesmo fui eu. Como ele trabalha muito, ele ficou concentrado na parte do trabalho, e eu fiquei concentrada no Lucas, no cuidar do Lucas, né? E aí eu falei para ele, ele foi ouvindo o que eu contava para ele. Eu falei que expliquei, né, que você era especialista, que você estava oferecendo um treinamento para os pais. Ele assistiu um vídeo seu, né? Ele viu que você tinha mesmo uma didática, né, uma forma diferente de abordar o assunto. E aí ele falou, tudo bem, pode comprar e faz aí vai ver, e vai vendo, né, que vai ajudar. E foi isso, né, que me incentivou a adquirir o curso. Bom, Exatamente por causa da sua forma de tratar o assunto, que me passava muito confiança, da forma como você aprendeu o curso, do conteúdo, né, tudo que oferecia, e era exatamente o que eu procurava, então me deu muita confiança para fazer. que legal. Eu estou super empolgada aqui no segundo semestre. Vou regravar o papo, então vocês vão ter acesso às novas aulas. Ai, que Aí, legal! a minha irmã, aquela menina é a minha irmã, né? Eu já falei, né? Aham, eu lembro que você falou. Eu não acho que a gente parece em nada, mas tudo bem. Então, eu coloquei ela como criança, né? E assim, as minhas alunas elogiam muito a atuação dela. Dizem, nossa, sua irmã é uma ótima Teve atriz. gente que perguntou se ela era autista. Perguntaram se ela era autista mesmo e tal. Aham. Aí ela diz, só que ela não, ela é economista, tipo, nada a ver, faz mestrado em economia, tipo, tem nada a ver como é que se diz? Acharam que ela era da área, né? Trabalhava com autista também, que ela Sim. era terapeuta. Aí depois Aham. falaram que também achavam que ela era autista, porque ela atuou muito bem. Aí eu convidei ela para gravar novamente, né, no segundo semestre. Ela fez, eita, e o pior é que eu pintei meu cabelo aí, que ela, nessa pandemia, ela me surpreendeu, né? Pintou o cabelo vermelho, fez uma tatuagem. Aí eu disse, Eu cortei o cabelo também, cortei todo até mundo deu. demais. Ela disse, Dá vontade de fazer essas mudanças, né? sim, Para ela nunca encarar, tinha para pintado. aguentar. É, verdade. Aí ela disse, e agora? Eu disse, não, não tem problema não. Agora você vai ser pré-adolescente. Você. Porque na primeira fase você era criança, Ela agora era você vai ser criança. pré-adolescente. Ela deu risada. Ela disse, porque eu vou fazer uma criança de cabelo pintado, cabelo vermelho. Foi engraçado. A Mas criança é isso, ruiva, ora, criança ruiva, justamente, tem né? criança ruiva, então tá Uma tudo bem. menina ruiva. Ai, foi ótimo, eu gosto muito de conversar com você, né? Espero que a gente tenha outras Eu também gostei oportunidades. muito. É a segunda vez que a gente conversa, né? É, Eu tenho muitas alunas de São Paulo, espero que tudo isso passe logo. A gente toma nossa vacina quando for para São Paulo, a gente marca um encontro com as alunas de São Paulo. Vai ser bem tomara. legal. Eu adoro, Tomara vai que, ser. né, siga esse cronograma aí acho que lá para agosto, setembro eu tô tomando a minha. Eu também, com fé em Deus, eu vejo a hora de É, tomar. também. Tá bom, minha querida, eu vou finalizar, certo? Porque você vai buscar o Uhum. Lucas na escola. E se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, se você quisesse compartilhar talvez algo que você gostaria de ter ouvido no início e que não te falaram, né? Ou não te falaram da forma gentil, né? Que você merece, que todos nós merecemos ser tratados com respeito, né? Sim. Mas infelizmente as pessoas às vezes esquecem disso, né? O que eu gostaria realmente é de ter tido uma orientação mais no início, né? Porque agora, voltando, né, atrás, que eu vou lembrando, ele deu sinais o tempo todo, sinais que eu não conheço. Desde que ele nasceu, que ele não olhava, que ele não me acompanhava quando eu passava, né? Que diz que a criança reconhece a voz da mãe, né? E fica olhando conforme a mãe vai passando.
né, e olha muito. Então, todos esses pequenos sinais, eu gostaria de ter sido orientada desde o começo, que os pediatras tivessem. E o pediatra, na verdade, que tem que ver isso, né? Depois eu fui descobrindo. Sim. Mas Que os infelizmente. pediatras tivessem. Mas a maioria vê só a parte da saúde, do físico, né? Saúde física, né? Não vê a parte do comportamento, do Da desenvolvimento, fala, né? Da parte da da fala, comunicação. isso, da parte de comunicação. Ele só perguntava, ele tá falando? Eu falava, não, ainda não. Ah, mas ele vai falar. Ah, não se preocupe que ele vai falar. Vai chegar o momento dele. Sim. Então, eu gostaria de ter tido uma orientação nesse sentido, gostaria de ter encontrado profissionais que realmente tivessem orientado. E quando eu descobri também, tivesse tido mais essa compreensão, esse acolhimento, e essa orientação, né? Mas, assim, tirando tudo isso, eu acho que é aquilo, a gente tem que acreditar muito nossas crianças, apesar das dificuldades que elas têm, apesar de ser muito mais difícil para você ensinar, ou você ajudar no desenvolvimento de uma criança autista do que uma típica, assim, a gente não deve perder a esperança, a gente não deve se frustrar, a gente não deve. Eu sei que é difícil, lógico, isso acaba acontecendo, mas é aquilo, persistência, perseverança, né? E insistir, insistir, insistir e nunca desistir, porque eles têm potencial, eles absorvem muito o que a gente faz, o que a gente fala para eles. Eu vejo isso no meu filho, tanto que ele repete coisas que eu faço, que eu falo para ele, as brincadeiras que eu faço, ele tenta fazer, ele está tentando inclusive fazer em mim, antes ele fazia nele mesmo, tipo as cosquinhas, né? Ele faz Uhum. nele mesmo, fica cuti, cuti, cuti. E agora ele vai em Oh, mim, cuti, cuti, cuti. que fofura! É muito É, fofo. muito. Então a gente vê que apesar da demora, né, eles têm o tempo deles, na verdade, nessa questão, né, essa questão do desenvolvimento deles, que é mais lento, eles realmente têm o tempo deles, que é uma coisa fisiológica, né? Vai Eles muito aprendem, assim, né? De um jeito diferente, mas de eles jeito aprendem. diferente. Então eles se comunicam, mas eles não se comunicam ainda verbalmente, mas eles podem vir, né, ou não, mas a gente não pode desistir. É isso que eu falo, e a gente tem que procurar ter muito controle emocional, porque eles sentem, e isso afeta o desenvolvimento deles. Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu tomo muito cuidado, que a gente não pode passar isso para ele. Eu acho que é muito importante eles sentirem isso da gente, essa segurança, esse incentivo, porque isso vai ser muito importante no futuro, para eles terem segurança, para eles terem independência, para eles não sofrerem com o preconceito, com o capacitismo, que é uma coisa que me preocupa muito, que eu não quero que ele passe. Se ele passar, que seja o mínimo possível, que ele consiga lidar com isso. Então, o que eu falo principalmente é persistir, não desistir e acreditar nos nossos filhos, nas nossas crianças. Acreditar neles e saber que eles vão aquilo que a gente passa para eles é importante. Eles vão acolher, eles vão absorver aquilo e vai dar resultado. Com certeza vai dar resultado. Ai, que lindo, muito lindo. Verdade. O Lucas é muito sortudo de ter você como mamãe. Obrigada. Ele é o que eu tenho de mais precioso. Então eu faço tudo por ele. Quero muito que ele seja feliz, que ele seja independente, que ele tenha o melhor que eu possa proporcionar para ele, mas principalmente que ele seja um adulto feliz, É isso, né? é isso mesmo. Uma vez eu estava conversando com uma colega minha do trabalho, na época que eu trabalhava no estado, né? Aí, eu não lembro qual foi o assunto exatamente, mas ela falou assim: Deus me livre o meu filho não fazer uma faculdade. Porque ela Ah, queria que ele fizesse a faculdade. essa é uma coisa também que eu não concordo. Se ele Aí eu quiser falei assim: fazer, aí eu disse, não, para mim eu só quero que meu filho seja feliz. é.
Que ele seja feliz com A as gente escolhas dele. orienta, claro, a gente Sim, tenta orientar nas escolhas que a gente acredita, pela nossa experiência, né, que não sejam boas escolhas, ou que não vai sim. ser bom para ele. Então, Hum, principalmente, eu quero dar essa segurança, eu quero que ele tenha essa confiança em mim, no pai dele, de vir trazer pra gente, conversar. Não quero, Deus me livre de ser uma criança isolada, ou que não confia nos pais, não queira falar, não queira conversar com a gente. Então, é isso que eu Não mais fala me dos preocupo. sentimentos dele, né, Érica, com Isso, você. eu quero que ele tenha essa confiança, né, de procurar a gente. Então, exatamente, eu quero que ele seja feliz no que ele decidir fazer da vida dele. Desde que seja seguro, desde que ele não sofra, ou que ele, se ele for sofrer, um sofrimento necessário, mas que não faça mal para ele, Sim. eu apoio. É que ele é É o aquela mais coisa, né? importante. Educar, conduzir pelo melhor caminho, ensiná-lo a fazer Isso, escolhas e que ele fique feliz e aceite as consequências dessas escolhas, né? Porque exatamente. todas as escolhas Ele que saiba fazemos sofrer têm também, né? Porque a gente consequências, sofre, a gente faz passa parte da por vida. dificuldades, não dá para O proteger sofrimento de faz tudo parte da vida. também. Às vezes dá vontade de botar numa caixinha, assim, Ah, num dá. potinho, né? Protegendo, mas não tem como fazer, Eu pego ele no infelizmente. colo, né, e aí dou, né, carinho e penso, isso é temporário. Daqui a pouco ele vai crescer e não vai ligar mais pra mim. Não vou conseguir nem abraçar ele mais. Oh, Vou abraçar bem ai, menos, né? Não vou poder mais colocar no colo. Então, né, já me preparo muito para esse aproveita, momento. aproveita. Procura aproveitar. Tá bom, minha querida, eu vou liberar você, porque você vai buscar seu filho na escola. Eu tenho aula de Tá, inglês agora. Era 11 isso. horas, era para ter avisado ao professor que eu ia atrasar, mas tudo bem. É online, Tem ele até deve estar me a T. esperando já. Ele tem a Diga. T agora, a T tá me perguntando, né, se vai poder vir hoje. Graças a Deus, Ah, agora ele tem a T também, ótimo. então ele tá com uma boa assistência. Que bom, fico Graças a feliz que Deus ele a gente está bem tá acompanhado. conseguindo. É, É. E aí você vai poder reassistir o papo aí. São 3 anos de acesso, você vai poder rever e ter acesso às aulas novas, né? Eu acredito que você vai gostar, vai ajudar bastante. que bom. Vou Já sim. estou fazendo as planilhas das estratégias novas, estou bem Que empolgada. bom, que Agora eu sou a legal. mulher das planilhas, né? Mas eu estou me achando com as minhas planilhas. Tá Tá bom, bom? que legal. Senti uma escuta legal. Beijos. Até a Beijo, Carla. próxima. Obrigada mesmo por ter Até. aceitado. Beijo, Eu que tchau. agradeço. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Oh, pera. Eita, cliquei sem querer, desculpa. Tchau pra ela. Tchau, Érica. Tchau, Carla. Posso sair? Tchau. Pode. Eu vou Beijo, só. tchau. Beijo. Tchau. Eu vou só me despedir do pessoal, Tá, que eu não falei tá. com. Então posso sair, né? Pode. Tá. Tchau. Beijo.